Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, hoje eu vou comentar com você alguns indicadores que você aí do outro lado pode utilizar para tentar identificar o próximo topo que nós vamos formar no Bitcoin. Saiba que uma das coisas mais importantes quando você é um investidor não é você comprar bem, mas sim você vender bem. Porque se você vender mal, de nada adianta você ter feito uma boa compra. De nada adianta você ter comprado Bitcoin em um bom preço se você não souber vender. Então, eu quero trazer aqui alguns indicadores, quero apresentar para você algumas ferramentas que você pode utilizar aí para você tentar identificar esse topo para que você consiga fazer uma boa venda no momento certo, beleza? Bom, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, e principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Mas chega de papo, bora ver gráfico, que nos interessa aí. Olha só, antes da gente falar sobre exatamente esses indicadores, olha só, a gente vai passar aqui no Price Action, ver algumas coisas muito importantes. Esse gráfico aqui, nós estamos olhando para o Ether barra Bitcoin, ou seja, a força do Ether em relação ao Bitcoin. Cara, veja que nós estamos num grande suporte aqui, que está sendo defesa dentro dessa região, né? Já foi defesa lá atrás, quando a gente vê Ether nesse patamar, ele está extremamente descontado perante ao Bitcoin. Veja que a gente já veio aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes dentro dessa região e o mercado está se segurando aqui. O que isso significa? Significa que nessa zona aqui tem muitas pessoas saindo do Bitcoin e indo para o Ether, porque o Ether está ganhando valor perante ao Bitcoin. E quando a gente vê essas grandes defesas aqui, cara, são excelentes regiões para a gente também se posicionar. Lembra, a gente quer andar junto com os big players. Esses rastros que a gente está vendo aqui, ó, com esses altos volumes de negociação, isso daqui são big players exatamente dentro dessa região. E quando a gente vê essa recuperação aqui que nós temos, é exatamente o momento onde altcoins começam a subir mais forte. Olha só, se a gente analisar exatamente aqui, cara, dia 12 de fevereiro foi quando o Ether chegou, dia 12 de fevereiro, exatamente aqui, foi quando o Ether chegou nesse ponto mais uma vez e o mercado começou a entrar com força compradora. Compradora no aspecto de mais Ether do que Bitcoin. E repare que isso começou a dar muita atração para algumas altcoins. Por exemplo, se a gente vier aqui ó, em Arweave no dia 12, olha só, dia 12 nós estávamos aqui. A partir do dia 12, olha a porrada que nós tivemos em Arweave. Inclusive, isso daqui foi exatamente uma análise que eu fiz aqui no canal recentemente com vocês, falando sobre Arweave, que nós tínhamos uma formação de uma bandeira de alta e que a gente provavelmente poderia fazer esse rompimento para cima, tá? Que posições aqui embaixo, na linha de baixo, aqui sempre com stop ali mais claro, cara, seria ótimas tomadas de decisão. As pessoas que olharam para isso, entenderam exatamente essa movimentação, 50% de lucro dentro de Arweave. Olha só, eu não só falei com vocês sobre Arweave, como, cara, eu tenho Arweave dentro da carteira rumo ao milhão. Inclusive, a Arweave já nos entregou uma alta de 100%, sim, 100% de lucro dentro da carteira rumo ao milhão. Olha só, a gente tem quase R$1.200 de lucro ali, sendo que a gente faz aportes de R$50 dentro de Arweave. Esse daqui é um dos projetos que eu tenho para o longo prazo, tá? Mas, obviamente, se você for holdar isso daqui, olha só, é muito importante você se atentar a isso. Se você for holdar qualquer ativo, você não pode pegar a call de uma pessoa solta. Por exemplo, eu estou comentando aqui com você nessa análise que eu tenho a Arweave. Só que não adianta você só olhar para o momento que eu estou comprando a Arweave. Você também tem que saber o momento que eu estou vendendo a Arweave. O erro fatal de um iniciante é sempre vir no YouTube, entrar dentro de um vídeo de alguma pessoa, de algum analista, ouvir aquele ativo que ele está falando, a pessoa vai lá e compra, só que a pessoa não sabe quando o cara vai vender aquilo, não sabe quando o analista vai decidir sair ou não daquele ativo. Isso é um erro fatal e muitos iniciantes cometem isso. Eu não quero que você cometa isso aqui dentro do meu canal. Se você for entrar em Arweave, exatamente porque eu estou em Arweave, melhor que você siga uma carteira minha, beleza? Não que você faça isso de maneira sozinha. Bom,
Se a gente analisar aí em termos de ciclo de mercado, a gente está vendo que o balanço de dentro da Coinbase, ele está diminuindo drasticamente, tá? Olha só, se a gente olhar todas as corretoras aqui, a gente vai ver que o saldo de bitcoins dentro de todas as corretoras está diminuindo drasticamente. A gente tem 2 milhões hoje só de bitcoins dentro das corretoras. Dos 19 milhões em circulação, só 2 estão disponíveis exatamente para os novatos comprarem. E não tem Bitcoin para todo mundo. Ainda mais para essa galera que está chegando agora, nada contra. Se você chegou agora, não tem problema nenhum. Você está entrando em um time ok, não é o melhor time do mundo, porque você poderia ter comprado capitulação, mas você está entrando em um bom time. Só que não vai ter Bitcoin para todo mundo. Inclusive, se a gente analisar exatamente aqui, ó, a Coinbase, que é a corretora que está fornecendo Bitcoin para os ETFs, a gente vai ver que, cara, o saldo dos caras tá minando. Eles têm 400 mil Bitcoins só, sendo que a BlackRock já detém 100 mil Bitcoins. Olha que louco, em menos de um mês. A BlackRock já tem 100 mil Bitcoins, e sendo que a Coinbase ela tem 400 mil para fornecer para todo mundo. Ou seja, galera, a gente vai vivenciar nesse ciclo, essa nossa bull run que nós vamos constituir, ela vai ser a bull run, onde a gente vai ter o maior choque de oferta que nós vamos ver desse ativo. Porque o mainstream, que é exatamente esses players tradicionais, as pessoas que investiam na bolsa, cara, a gente está vendo anúncios de Bitcoin pela internet afora, a Bitwise está propagando muito isso, a gente vê em Miami, no céu, ali o símbolo do Bitcoin feito em drone. Então, a gente está vendo que o mainstream está chegando e não vai ter Bitcoin para todo mundo. A gente só tem 2 milhões em circulação para fornecer exatamente para toda essa galera que está entrando. Isso se os investidores de longo prazo não decidirem vender, porque os investidores de longo prazo, eles detêm 77% dos Bitcoins, beleza? Obviamente que quando eles começarem a vender, a gente vai ver exatamente essa oferta aumentando um pouco. Bom, mas partindo um pouco aí para o que eu comentei com vocês no começo desse vídeo aqui, que é alguns indicadores que você pode utilizar dentro da análise on-chain para você saber exatamente quais vão ser bons momentos de você sair do mercado. Um deles que você pode utilizar é o Mayer Múltiplo, tá? Você vai ver exatamente essas linhas aqui, é um cálculo através de umas médias, tá? Geralmente, quando a gente chega nessa linha vermelha aqui em cima, é exatamente uma zona de exaustão. Gui, isso significa que quando a gente bater nessa linha vermelha aqui, eu devo vender? Não, porque não existe gráfico bala de prata. Não existe indicador bala de prata. Olha só, não existe setup bala de prata, não existe nada disso, cara. Se alguém falar para você que tem exatamente a fórmula perfeita ali, que é certeza, precisa, que, cara, que é o único gráfico que você olha, decide se vai comprar, se vai vender, cara, se existisse essa parada, essa própria pessoa já estaria trilhardária e não existe essa parada. Então, o Mayer Múltiplo é um indicador que vai te mostrar um alerta, vai te mostrar em que zona você está. Através disso, você precisa cavar as informações, através disso, você precisa olhar para outros indicadores para entender se você vai sair do jogo ou não, beleza? Mas esse indicador aqui, ele é um clássico na análise on-chain, tá? É exatamente para você entender que zonas que você está ali. Se a gente olhasse o Bitcoin subisse em linha reta hoje, simplesmente subindo em linha reta, a gente falaria que o topo do mercado seria em 83 mil dólares. Mas essa linha, ela se move conforme o preço vai andando. Como o mercado não anda em linha reta, ele vai subindo em ondas, essa linha aqui, ela vai subindo conforme o preço for subindo, beleza? Mas hoje, se a gente subisse em linha reta, a gente bateria ali uma região de exaustão exatamente nos 83. Bom, você pode utilizar também exatamente esse indicador aqui, que é o Top Capital Model, tá? Que ele vai fazer uma multiplicação histórica exatamente do market cap que a gente tem dos ativos, tá? Dos ativos ali do top 10. E quando a gente olha isso daqui, a gente também vai ter regiões de multiplicações aqui de 15 ou 35 vezes no market cap. Exatamente, a gente também tem alvos de venda também. Veja que historicamente sempre os topos, eles seguem um padrão. Cara, lembre-se que Bitcoin, ele funciona igual um relógio suíço. Ele é perfeito. A gente tem um halving a cada 4 anos. A gente tem a fase de capitulação, onde sempre acontece um evento. E é muito louco, né? Porque até o evento da FTX quebrando foi um fato
repetido na história. Eu não sei se você sabe, mas lá em 2015, no fundo que a gente teve de 2 ciclos atrás, a MTGOX foi hackeada e ela era a maior corretora que nós tínhamos na época. Ou seja, o evento de capitulação foi exatamente uma corretora tendo problema lá em 2015. E quando a gente olha para 2021, foi o final de 2022, foi quando a FTX quebrou, a gente também vê exatamente uma corretora, a segunda maior corretora, tendo problema no mercado cripto. Então eu falo bastante que o Bitcoin ele funciona igual um relógio suíço, beleza? E a gente tem esse indicador também, eu tenho um indicador próprio, tá? Esse indicador aqui, eu construí ele exatamente para a comunidade on-chain, todos os cálculos matemáticos, tudo que está aqui dentro desse indicador foi uma criação minha por conta de um dos membros de dentro da comunidade on-chain. Um dia ele me mandou um e-mail exatamente me perguntando: Gui, quais são os principais indicadores que você usa? Você poderia planilhar isso daí para ficar mais fácil para a gente entender se é hora de comprar ou hora de vender? E aí eu resolvi criar um indicador. Esse indicador aqui é de autoria minha, mas ele está disponível apenas para os membros de dentro da comunidade on-chain. Nele também tem alguns cálculos onde mostram as regiões de fundo e mostram as regiões de topo também. Gui, esse indicador é bala de prata? Obviamente que não. Não é porque eu construí um indicador que a gente vai simplesmente achar que aquilo é bala de prata. Não. Mas é um indicador que historicamente mostrou a capitulação, mostrou as zonas de topo. Inclusive esse indicador foi criado antes da gente ter a capitulação acontecendo, tá? Bom, você pode usar indicadores aí clássicos e padrões também, que é exatamente o NUPL, tá? O NUPL ele vai te falar a zona eufórica. Quando a gente entrar dentro dessa zona azul aqui, tá? Eu estou olhando para o NUPL somente dos investidores de longo prazo. Você vai ter o NUPL geral, dos de curto prazo. Eu olho para o de longo prazo para entender exatamente como que está os investidores de longo prazo. Quando você entrar dentro dessa zona azul aqui, você vai estar dentro de uma zona de formação de topo do mercado e nós vamos entrar dentro dessa zona em breve. Não acredito que num período muito longo, tá? Mas eu vejo que nos próximos meses sim, não acredito que vai ser em 2025, acredito que em 2024 a gente vai chegar dentro dessa zona eufórica aqui. Dentro dessa zona eufórica a gente vende? Não, não existe indicador bala de prata. Existe uma sequência de dados que você vai analisar para você poder tomar uma decisão. E também você pode olhar as distribuições, né? Quando as distribuições estiverem altas, olha só, volumes altos que nós temos, a gente tem um sinal de alerta ali para a gente também poder sair do jogo, beleza? E o último indicador aí para vocês é exatamente o MVRV. Esse meu MVRV aqui, ele só está plotado em cores aqui, mas você encontra o MVRV de diversas maneiras aí. E quando a gente chegar ali no seu múltiplo de 4.2, que é exatamente essa região vermelha aqui, cara, a gente já vai estar, de 3.5, que é essa região vermelha aqui, a gente já vai estar exatamente dentro dessas regiões de topo. Olha só, por que eu tô falando tudo isso com você? Porque eu te mostrei alguns indicadores aqui, cara, abri a minha caixa de ferramentas, que são os indicadores que eu uso, alguns dos indicadores que eu uso, não consigo compartilhar com você aqui centenas dos indicadores que eu uso, mas alguns dos indicadores eu te apresentei aqui. Por que eu tô fazendo isso com você? Porque a partir do momento que a gente iniciar a nossa bull run e que a gente rompeu o nosso all-time high, saiba que o price action não vai servir de mais nada. O price action, ele só é válido, a análise técnica, ela só é válida enquanto nós temos gráfico à esquerda. Enquanto nós não tivermos gráfico à esquerda, a gente não tem mais price action, a gente só tem a análise on-chain. E eu sempre falo com vocês que a análise on-chain e a análise de price action, elas são complementares, não existe nenhuma melhor do que a outra. Se você tiver as duas, você vai ter mais ferramentas, mais instrumentos para poder tomar decisões mais assertivas. Se você tiver só uma delas, cara, em algum momento vai faltar alguma coisa. Então, eu quero te preparar exatamente para que você, lá na frente, consiga sair do mercado em uma boa região. Porque lembre-se, o começo do vídeo era você precisa comprar bem, melhor do que isso, você precisa vender bem. E eu não quero que os meus seguidores sejam seguidores que ficaram amargurando um bear market arrependidos ou que se tornaram viúvas de algum ativo que morreu, que simplesmente comprou o ativo no topo, ele morreu
E aí a pessoa vira viúva rodando aquele negócio pro resto da vida com esperança de que uma vez volta. Eu quero te preparar exatamente para Bull Run, eu quero te preparar para o próximo topo do mercado. Esse é meu papel aqui dentro do YouTube com você, exatamente te mostrar as oportunidades e te mostrar como que eu, Guiteles, tomo as minhas decisões, beleza? Bom, se você quiser entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão, uma carteira onde eu faço gerenciamento, você tem um link na descrição. Hoje a carteira Rumo ao Milhão já deu R$27 mil de lucro para os membros de dentro da carteira Rumo ao Milhão, para os alunos de dentro da carteira Rumo ao Milhão. Esses dias eu postei isso daqui para você e eu mostrei aqui dentro do YouTube que esses alunos eles tinham R$16 mil. E essa semana eu postei que esses alunos tinham R$22 mil. E hoje esses alunos têm R$27 mil. O mercado está subindo, a Bull Run está chegando. Se você quiser o meu auxílio nessa sua jornada, link na descrição, beleza? Então é isso, desejo um ótimo final de semana para todo mundo. Na segunda-feira a gente está de volta. Ainda estou aqui na Itália, mas hoje eu vou dar um pulinho ali em Paris para resolver algumas coisas. Na segunda-feira eu estou de volta aqui na Itália e acredito que vai ser a minha última semana aqui, depois eu volto para os Estados Unidos, beleza? Forte abraço, ótimo final de semana para todo mundo e eu te vejo de volta na segunda-feira. Valeu!